e vamos secar. Terminamos de controlar o corte sobre o cabelo seco. Isto é o melhor, porque ao ter o cabelo seco e penteado podemos corrigir qualquer problema. A franja também pode secar com o cabelo seco. Fazer primeiro a escova e depois cortar a franja. Neste caso, vamos garantir que não tenhamos nenhum problema com o comprimento. Aqui temos o resultado de uma franja abundante. Podemos ver desde onde fizemos o triângulo, na altura que cortamos, que foi nesta altura. Olhe onde cortamos, que foi feita uma escova com escova de diâmetro grande. Vemos aqui a espessura e o movimento desta franja e como cobre toda a testa, de sobrancelha a sobrancelha. Agora vamos ver como fazer uma franja redonda. Como podem observar, esta franja está quadrada, não tem ponto de união com as laterais, mas também está a possibilidade de fazer uma franja abundante que vá se arredondando nas laterais. Para fazer esta franja, começamos com a franja reta, secamos as laterais e vamos dar o formato arredondado com o cabelo seco. É a melhor forma de fazer, porque já vemos o caimento do cabelo. Ou seja, que temos o corte da franja quadrada, escova e começamos a marcar. Este corte vai se fazer sem ter guia. Vamos marcar a parte mais curta. Aqui temos marcada a parte mais curta. Vamos voltar a marcar para que se veja melhor. Estamos trabalhando, neste caso, com mão livre. Observem que não temos nenhum tipo de guia e devemos trabalhar com a mão no ar. Vamos penteando. E aí ficou a parte mais curta. Depois continuamos descrevendo a curva. Devemos estar bem situadas na parte da frente da cliente para poder descrever bem esta linha para um lado e para o outro. Continuamos descrevendo uma linha curva até terminar na área das laterais, onde vamos aprofundar Observem a diferença desta parte que ainda está quadrada e a parte redonda. Este é um corte que vamos fazer com o cabelo seco e penteado. Temos que ir fazendo em partes pequenas e ir controlando. Aqui está o efeito do corte arredondado, que não o acentuamos muito, pode acentuar mais, pode fazer mais curto. Podemos notar esta parte mais curta e depois vai se trabalhando todo com a ponta da tesoura e com a mão levantada até dar o formato arredondado dos dois lados. Aqui está a parte mais curta e depois começa cada vez mais comprida. Este seria o efeito que temos: o corte espesso e com uma linha arredondada. Aqui podemos observar perfeitamente a linha arredondada que tem. Muitas vezes é solicitada uma franja que seja assimétrica, ou seja, que tenha partes mais curtas e mais longas. Há várias variações quanto a franjas assimétricas.
Uma das mais pedidas pela clientela é quando partimos de uma parte mais curta, inclinando-se para um lado. A primeira coisa que temos que fazer é secar o cabelo. Convém trabalhar com o cabelo seco, com uma escova com pouco volume de raiz, ou seja, melhor amassado o cabelo, pode ser com escova e chapinha. Está o cabelo com caimento. E vamos trabalhar também com mão levantada. Vamos marcar qual é a parte que queremos mais curta e para onde vai ir. Neste caso, escolhemos aqui sobre a sobrancelha, marcamos esta parte que é a mais curta e bem, vamos continuar. Já fizemos a parte mais curta. O que sim, vamos deixar claro que se é a primeira vez que se faz, devemos ter cuidado no movimento de fazer este corte, de não cortar a parte de sobrancelha. Ou seja, sempre levantando o cabelo, cortamos com cuidado então de não cortar a sobrancelha. Podemos imprimir um ângulo aqui. Este é um corte que dá para jogar muito. Devemos ter bom pulso, ter o cabelo preparado, ter bom pulso. Aqui vemos que vamos profundizar um pouco este ângulo. Conseguimos aqui uns degraus duplos e depois vamos fazendo tudo com mão levantada. Observem que é muito importante estar com o cabelo seco e penteado, porque é da única forma em que vemos realmente como vai resultar o assimétrico. Notamos aqui, curto a comprido, curto a comprido. Muito bem, aqui está o resultado do desenho que escolhemos neste caso. Podemos observar uma parte curta e como vai fazendo desníveis e como vai fazendo desníveis. Pode fazer mais curto ainda, mais notório e que vai em diagonal para cortes mais vanguardistas. Neste caso, escolhemos este desenho e aqui está o resultado. De perfil também podemos notar o efeito que tem e como vai realçar também com os reflexos. Bem, temos neste caso uma franja abundante ao qual vamos imprimir um movimento. Muitas vezes a pessoa nos pede uma franja mais com movimento, que não seja reto e que não seja estruturado, mas às vezes também a pessoa vem com uma franja previamente cortada, ao qual quer dar movimento porque não gosta de usar de forma tão estruturada e pesada sobre o rosto. O que fazemos neste caso é simplesmente, se temos que variar o comprimento, fazer uma picotagem sobre o formato que a pessoa já tem, ou seja, que fazemos uma picotagem. Com isto já estamos dando mais movimento. Já demos movimento e depois fazemos separações ao longo, separações longitudinais muito finas e cortamos também em picotagem. Vamos ver outro em detalhe. Temos aqui esta separação fina e vamos fazer a picotagem. Deixando disparelho para que tenha mais movimento. Continuamos assim.
Vemos que aí sobra uma ponta sobre a qual vamos fazer a picotagem. 1, 2 e deixamos disparelho. Assim continuamos em toda a franja, sempre com divisões longitudinais e imprimimos movimento. Sempre vão ser as divisões muito finas e ao longo. Levantamos e fazemos picotagem. Ou seja, que vai levar várias divisões, 1, 2, 3, 4 para este lado, em torno de 8 divisões finas para imprimir esse movimento. Também podemos imprimir mais movimento utilizando um desfiado. Nesse caso, vamos fazer o seguinte: vamos nos situar atrás da pessoa e vamos fazer um desfiado desta forma. Estamos de lado, quase atrás da pessoa, e com a tesoura de fio doce vamos lhe imprimir um movimento com o desfiado, sem mexer as folhas, ou seja, as folhas entram e saem sem se mexer. Desta forma, descarregamos e suavizamos as pontas de uma franja muito abundante. Vamos ver agora o resultado com o cabelo seco. Aqui temos o resultado da franja espessa com o que trabalhamos. E lhe imprimimos movimento. Agora já secamos, fizemos escova, assopramos também e este é o resultado. Notamos que a franja está mais transparente, não está tão espessa, há movimento, a parte das franjas que se misturam com o resto do corte e não está tão estruturado. É muito mais jovial e fica melhor. Pode-se trabalhar mais, isso é a gosto da pessoa. Este é o resultado da franja. Recolhemos agora o cabelo para que apareça mais o trabalho que fizemos na parte da frente. Esta é uma franja com movimento e desestruturada. Volume e movimento. Neste cabelo vamos dar um volume e movimento na franja para conseguir que fique descolado, desgrudado. Vamos fazer um movimento muito simples. Temos a franja isolada, marcamos. E vamos subdividir em diagonais para trás. Temos aqui uma diagonal para trás. A divisão, temos aqui, ficamos atrás da pessoa, pegamos a mecha para trás e vamos trabalhar com a tesoura de polir, que tem uma folha dentada e outra não, e vamos trabalhar de forma inclinada, trabalhando 1 e 2 vezes. Já podemos ver que dá um movimento para que a franja não fique amassada. Vamos trabalhar outra diagonal. Ficamos atrás da pessoa e desde aqui vamos trabalhar novamente com a tesoura inclinada, dando a uns 3 centímetros de raiz e no meio. Penteamos. Este é o cabelo que está se retirando e o que vai dar movimento à franja. Agora deixamos cair. E está o movimento terminado. Observamos aqui o movimento. A franja fica muito mais flexível, vai facilmente para trás e fica com mais volume. Olhamos o perfil
e podemos observar a mudança no movimento da franja.